Olá, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo aqui da Pneumoteca no nosso canal do YouTube, sempre trazendo um tema ou um artigo relacionado à pneumologia. Convido a você a que nos siga no nosso Instagram, @pneumoteca, para ficar sempre por dentro das novidades do nosso canal. Já está aqui assistindo o vídeo, se inscreva no nosso canal e dê um joinha, dê um like nesse vídeo para sempre estar nos ajudando a trazer novos temas sobre pneumologia. Conheça também o nosso site pneumoteca.com.br com alguns cursos na área de pneumologia visando o clínico e também estamos no Spotify discutindo também artigos e temas em pneumologia. Hoje nós vamos fazer uma avaliação geral sobre derrame pleural. Vamos fazer uma revisão sobre derrame pleural, vai ser a parte 1 dessa revisão. E se você tem interesse em algum tema específico para discutir aqui no nosso canal, você tem algum artigo, você pode mandar um e-mail para pneumotecamed@gmail.com, nos envie o artigo ou nos envie o tema e a gente vai estudar e ver a possibilidade de fazer esse tema, isso obviamente de forma gratuita. Nosso tema hoje será derrame pleural. Essa vai ser a primeira parte. Vamos falar sobre a definição, a classificação e a fisiopatologia. Esses temas nos levarão a ter um suporte de conhecimento para a gente discutir depois diagnóstico e tratamento na próxima aula. Antes de iniciar a nossa aula sobre derrame pleural, eu convido a você a conhecer o nosso curso de radiologia básica do tórax, radiologia para o clínico. Nesse curso discutimos a radiografia do tórax e a tomografia do tórax. Vamos aprender todas as técnicas radiográficas desses dois exames, aprender a identificar as estruturas do tórax, bem como os padrões de doença pulmonar que vão dar as alterações nesses exames. Serão 7 aulas sobre radiografia, 7 aulas sobre tomografia, 3 aulas de casos clínicos, onde nós vamos sedimentar o que estudamos em todas as primeiras 14 aulas, e você vai ver mais de 350 imagens durante todo o curso. A primeira aula está disponível no nosso canal, você assiste gratuitamente, e o curso completo está no site pneumoteca.com.br. Dito isto, vamos agora à nossa aula sobre derrame pleural, fazendo uma pequena revisão sobre a anatomia e a fisiologia do espaço pleural. O espaço pleural é aquele que fica entre a pleura visceral, essa que fica mais próxima ao pulmão, e a pleura parietal, que fica mais próxima à estrutura torácica como um todo. Existe um espaço bem pequeno que fica entre essas duas pleuras, e esse espaço corresponde justamente ao espaço pleural. Ele contém uma pequena quantidade de líquido. Esse líquido serve para o deslizamento entre as duas pleuras, porque o pulmão vai se expandir e a pleura acaba se deslizando uma sobre a outra. E é um espaço a vácuo, ele é um espaço com pressão negativa para permitir justamente a expansibilidade pulmonar na respiração como um todo, né? Na inspiração e na expiração. Na definição de derrame pleural, nós vamos encontrar que consiste na presença de líquido no espaço pleural maior do que o volume normal. Nós identificamos que existe um volume normal que vale mais ou menos de 50 ml para cada lado do pulmão. Acima disso é considerado um derrame pleural ou uma situação patológica. Então, o líquido pleural normal ele tem 50 ml em cada hemitórax e tem a função, como já disse antes, de deslizamento das pleuras. O conteúdo normal do líquido pleural ele é de água, eletrólitos, algumas células mesoteliais descamadas, que é justamente por causa desse atrito entre uma pleura e outra, e uma pequena quantidade de proteína. Estudando a fisiopatologia do derrame pleural, temos que primeiro entender como acontece a pressão de líquidos na pleura, né? Ela vai obedecer a algumas situações, a pressão hidrostática e a pressão oncótica. Veja que nós temos aqui a pleura parietal, que corresponde à circulação sistêmica, e ela tem uma pressão hidrostática de 30 centímetros de água. E a pressão no espaço pleural era de 5 centímetros de água, o que quer dizer que a água sempre vai dessa região para a região do espaço pleural. Situação semelhante ocorre da pleura visceral, que decorre da circulação pulmonar.
A pressão hidrostática, que é a pressão de água, é de 11 centímetros, indo em direção à pressão hidrostática. Mas existe também a pressão oncótica. A pressão oncótica é a pressão exercida pelas proteínas. Onde tem proteína, a água puxa para o lado das proteínas. Veja vocês que a pressão parietal, que na pleura parietal a pressão oncótica é de 34 e a pressão oncótica apenas de 8. Na pleura visceral, que é da circulação pulmonar, a pressão oncótica também é de 34 e a da pressão oncótica apenas de 8. O que quer dizer que isso puxa a água de um lado para o outro. Então, existe um balanço entre as pressões hidrostáticas da pleura parietal para o espaço pleural e da pleura visceral para o espaço pleural. Tudo isso daqui eu quero dizer que existe um positivo de 9 centímetros de água da pleura visceral para o espaço pleural, mas existe uma pressão positiva de 10 centímetros de água da pleura, do espaço pleural para a pleura visceral. Quer dizer, sempre vai ter um pouco mais de pressão, uma pressão bem pequenininha aqui, de 1 centímetro de água apenas, para a pleura visceral, o que torna esse espaço um vácuo pequenininho, mas ele é vácuo para justamente permitir a expansibilidade pulmonar. Então, nós temos sempre a tendência da água correr para a circulação pulmonar através da pleura visceral. Isso é a fisiologia das pressões que regem o movimento de água de um lado para o outro, entre a pleura parietal, o espaço pleural e a pleura visceral. Então a gente percebe que qualquer fator que promova alterações nas pressões que controlam a dinâmica do fluido pleural, ou na permeabilidade dos capilares pleurais, ou na integridade dos vasos linfáticos, promovem acúmulo de líquido na cavidade pleural. Então, há de se ter uma situação anormal, uma situação fisiopatológica que altere alguma daquelas pressões que existem no espaço pleural, ou na pleura visceral, ou na pleura parietal. Isso a gente vai ver mais na frente, mais detalhadamente. Muito bem, vamos à classificação e à etiologia dos derrames pleurais. Na classificação dos derrames pleurais, vamos ter dois tipos de derrames pleurais. O primeiro são os transudatos, um derrame composto basicamente de água, e os exudatos, que além de água contém outras substâncias. Os exudatos já têm uma subclassificação: o derrame parapneumônico, o empiema, o hemotórax e o quilotórax. Vamos estudar cada um deles separadamente um pouco mais à frente. Então, explicando mais um pouquinho essa diferenciação, os transudatos, ele contém um líquido pleural anormal, né, composto basicamente por água. Ele tem um baixo teor de proteínas, menos de 3 gramas por cml, e não tem alterações da pleura, não tem doença de pleura. Os exudatos, por sua vez, têm um líquido pleural mais complexo, que vai variar a sua composição de acordo com a etiologia, e ele, basicamente, ele é bem rico em proteínas. Todos os exudatos eles são ricos em proteínas. Essa é uma situação básica para se classificar como exudato. Vamos ver isso também um pouco mais à frente. Nesse slide, nós verificamos as diferenças bioquímicas entre transudatos e exudatos. Então, transudatos, como já disse antes, com poucas proteínas, menos de 3 gramas por cml, os exudatos com mais de 3 gramas. Como ele tem uma quantidade pequena de proteína, a relação proteína do plasma e proteína do derrame é menor do que 0,5 e nos exudatos é maior do que 0,5. A glicose ela é acima de 40 e nos exudatos ela tende a ser abaixo de 40 porque aqui existe o consumo da glicose nessa situação, por isso que a glicose cai. A desidrogenase lática, que é uma enzima, ela vai estar abaixo de 1000 nos transudatos e acima de 1000 nos exudatos. Como a desidrogenase lática é baixa, a relação desidrogenase do líquido pleural com a do plasma é abaixo de 0,6 e nos exudatos acima de 0,6. E o pH tende a ser maior do que 7,2, tende a ser mais parecido com o pH do sangue, né, que é 7,4,
e o exudato ele tende a ser abaixo de 7,2. Então, estudando especificamente os transudatos, ele resulta do aumento da pressão hidrostática ou do lado visceral, que ocorre na pleura visceral, ou do lado parietal, que ocorre na circulação corpórea. Não existe nessas situações alterações de pleura, alterações que eu digo alterações fisiopatológicas, doença de pleura nessa situação, apenas o extravasamento de água. Tem baixo teor de proteínas, como já disse a vocês, e a relação proteína plasma e do derrame ela é abaixo de 0,5. Isso é bom a gente frisar para a gente sempre estar entendendo porquê das coisas, né? Bom, na etiologia nós temos várias situações. O edema pulmonar é uma das causas de derrame pleural por transudato, uma vez que no edema pulmonar existe o aumento do volume de água dentro do pulmão. Então ela vai acabar extravasando para o espaço pleural, provocando o derrame pleural. A insuficiência cardíaca também. A insuficiência cardíaca, na verdade, é uma das causas de edema pulmonar, que por sua vez extravasa o líquido para o espaço pleural. Na insuficiência renal, nós temos um aumento da volemia corpórea, então ele vem a partir da pleura parietal, né, do corpo, como da circulação corpórea, com aumento do volume de água, que também extravasa para o espaço pleural. Na cirrose hepática, vamos ter uma hipoproteinemia. Se a gente tem proteína baixa, aumenta proporcionalmente a quantidade de água, também extravasamento. É a mesma situação da hipoaminemia, como por exemplo na síndrome nefrótica, onde a gente tem uma perda de proteínas pela urina e, consequentemente, a quantidade de água proporcionalmente vai estar aumentada. Então, ela acaba extravasando também para o espaço pleural. Então, toda a situação onde você tem ou aumento da quantidade de líquido dentro do pulmão ou aumento da quantidade de líquido corpórea pode ser uma causa de derrame pleural. Então, se a gente lembrar aqui daquele nosso esquema, onde a gente avalia as pressões hidrostática e pressão oncótica, nos transudatos, ela pode ser resultado de uma pressão hidrostática positiva do lado parietal, como na insuficiência renal, e, consequentemente, a gente vai ter extravasamento de água para o espaço pleural. Nós podemos ter um aumento da pressão de água dentro do pulmão, no edema pulmonar, e extravasamento de água também para o espaço pleural. E uma outra situação que pode acontecer, redução da pressão oncótica do plasma, na síndrome nefrótica, na hipoproteinemia, e extravasamento de água para o espaço pleural. Então, os transudatos são resultados, basicamente, dessas situações que nós falamos aqui agora. Aqui, para ilustrar, nós temos uma radiografia de um paciente com um edema pulmonar. O que é que a gente visualiza de anormal? Veja que nós não conseguimos visualizar o seio costofrênico, que é a imagem sugestiva de derrame pleural, e existe uma congestão aqui, olha, nessa região paracardíaca, provavelmente é um raio-x que fez um raio-x em pé, por isso que o líquido desce para as regiões inferiores, obedecendo à lei da gravidade. Então a gente vê essas condensações, o infiltrado intersticial aqui um pouquinho mais superior e o apagamento do seio costofrênico. Nessa outra radiografia, também vemos aqui uma congestão nessa região aqui. Essa aqui a gente ainda consegue ver o seio costofrênico, mas essa região está mais esbranquiçada, porque se a gente comparar nas regiões superiores. E veja você que esse paciente tem uma cardiomegalia, o que a gente já desconfia aqui de uma insuficiência cardíaca. Vamos aos exudatos, então. Vamos começar pelo derrame parapneumônico, que é o mais frequente de todos, principalmente nas crianças. Ele resulta da reação inflamatória da pleura. Quando existe uma reação inflamatória da pleura, promove-se um aumento da permeabilidade vascular na pleura visceral, a pleura próxima ao pulmão. Com esse aumento da permeabilidade, ocorre extravasamento de proteínas para o espaço pleural. Quando o espaço pleural está rico em proteínas, ele vai puxar água. Essa proteína vai estar acima de 3 gramas por ml e ele vai puxar água e vai promover
a presença do derrame pleural. Então, uma proteína rica também dá uma relação de proteína do plasma com a proteína do derrame acima de 0,5. Com relação à etiologia, a mais comum é a pneumonia, as infecções pulmonares, quando ela atinge a pleura, o processo infeccioso atinge a pleura com processo inflamatório, ocorre esse aumento da permeabilidade vascular. A tuberculose é uma outra situação que pode acontecer, e as doenças do colágeno também são causas comuns de derrame pleural por essa mesma etiologia da inflamação da pleura. Aqui a gente vê com destaque o lúpus eritematoso sistêmico. O lúpus é interessante porque essas duas situações ela tende a dar um derrame pleural do lado onde está sendo acometido, principalmente na pneumonia. A tuberculose, a gente pode ter tuberculose bilateral, mas geralmente a gente tem um lado do pulmão mais acometido do que o outro e o derrame pleural ocorre por essa região. Mas no lúpus não, esse derrame pleural ocorre bilateralmente, porque os dois lados estão acometidos pelo processo inflamatório da doença. Então, na fisiopatologia, vendo aquele esquema todo da lei de Starling, né, o que acontece? Aumento da pressão oncótica dentro do espaço pleural, que por sua vez puxa a água para essa região. O derrame parapneumônico ele tem uma fase exudativa, que é a primeira fase, é um líquido seroso, rico em proteínas, uma baixa concentração de células, ainda ausente de bactérias e o pH, a glicose normais. Mas isso vai evoluindo e essa fase passa para uma fase chamada fibrino-purulenta, onde existe aumento de volume do derrame e aumento de células polimorfonucleares, e aí já tem presença de bactérias. Geralmente é nessa fase que o paciente chega para a gente. Aqui é uma fase muito inicial, o paciente ainda está começando seu processo da doença, e ele geralmente chega nessa fase aqui. Além da presença de bactérias, já começa a ter deposição de fibrina e pode haver pus, o que classifica como empiema. O empiema é um dos tipos de derrame parapneumônico, quando tem pus. A única diferença é essa. E o pH ele baixa porque ele cria um ambiente acidótico e a glicose baixa também porque existe um consumo de glicose aqui nessa situação. E existe uma última fase ainda, que é a fase de organização, que é onde nós não queremos que chegue essa fase, onde esse líquido forma uma membrana espessa e inelástica, causa uma fibrose desse líquido, e ainda você vai identificar parquipleurises, septações e lojas de aderências. Essa fase aqui, ela impede a expansibilidade pulmonar. Então esse é o grande problema de não se retirar o derrame pleural, é porque você vai fazer um líquido de fibrose, e essa fibrose vai se endurecer e esse pulmão não vai poder se expandir, você perde área de troca gasosa, né, no fim das contas. Então você tem uma perda de função pulmonar se esse líquido não for retirado. É essa situação que nós não queremos que aconteça no nosso paciente. Falando aqui um pouquinho mais do empiema, né, é a presença de secreção purulenta na cavidade pleural. Então essa seria a definição do empiema. Resultado do processo infeccioso bacteriano. As infecções bacterianas causam pus em qualquer tecido do organismo, vai causar também aqui no nosso espaço pleural, certo? Os streptococcus, os hemófilos, os estafilococcus são os principais causadores de derrame pleural, os streptococcus e os estafilococcus mais do que o hemófilos. Outras bactérias também podem causar derrame pleural. O Mycoplasma pneumoniae é uma bactéria que também pode causar, não é tão comum, mas pode causar, e outras bactérias também podem ser causa de empiema. Bom, um outro tipo de exudato é o hemotórax. O hemotórax é a presença do acúmulo de sangue no espaço pleural. Também não é normal a gente ter sangue no espaço pleural, em algumas situações pode acontecer. A etiologia, traumatismo, talvez seja a mais frequente etiologia do hemotórax, mas outras situações podem acontecer. As neoplasias, quando é atingida a pleura, a doença neoplásica, quando atinge a pleura, principalmente nas metástases, podem provocar derramamento de sangue no espaço pleural, e a tuberculose também é uma outra causa de hemotórax. Claro que o sangue do traumatismo é bem mais intenso do que o sangue
está presente no hemotórax, no derrame pleural, tá? O traumatismo, a fisiopatologia é diferente, obviamente. Aqui, só ilustrando aqui, veja um traumatismo de tórax nesse paciente, quebra das costelas, uma costela dessa pode fazer aquela ponta e entrar na pleura visceral e, por sua vez, conduzir sangue para essa região. Veja você aqui uma radiografia de uma fratura de costela. Olha essa ponta dessa costela aqui, ó. Se ela estiver virada para o lado da pleura, ela pode perfurar a pleura e fazer um sangramento no espaço intrapleural. O quilotórax, por sua vez, resulta do acúmulo de linfa no espaço pleural. Claro que de todos os resultados, esse daí é o menos frequente. E ele resulta da lesão do ducto torácico, que passa ali na região torácica, e ele pode ser lesionado e fazer derrame de linfa no espaço pleural. A etiologia é a obstrução desse ducto torácico ou é a ruptura do ducto torácico que ocorre essa situação. A ruptura é mais frequente do que a obstrução do ducto torácico. Então, esse é um paciente que eu fui chamado para responder um parecer na enfermaria. É um paciente, não lembro exatamente qual era a doença que ela apresentava, mas não era pulmonar. Foi passado um catéter venoso profundo para administração de medicações e ela, depois de um tempo, desenvolveu a falta de ar, né, e taquipneia. Na radiografia de tórax, vimos essa condensação toda aqui no hemitórax esquerdo. Fizemos uma ultrassonografia que demonstrou um volumoso derrame pleural. Como havia o derrame pleural, a gente vai falar sobre diagnóstico na próxima aula, mas aí fizemos aqui uma toracoscopia e saiu uma grande quantidade de líquido linfático. Então, o que acreditamos que aconteceu, esse catéter venoso promoveu uma lesão no ducto torácico e uma ruptura do ducto torácico e extravasamento de linfa para o espaço pleural. Né? Então, foi bem interessante, um derrame pleural bem volumoso, mas não havia história de pneumonia aqui para essa paciente. Era uma criança essa paciente aí. Então, a gente tem que atentar sempre à história associada aos exames complementares. Então, pessoal, se liga aí que no próximo vídeo nós vamos falar sobre o derrame pleural ainda, parte 2, diagnóstico e tratamento. Essa aula de hoje, conhecemos a fisiopatologia, a classificação, a definição de derrame pleural. Vamos, então, tratar o nosso paciente, fazer o diagnóstico correto, tratar o nosso paciente na próxima aula. Nos vemos lá, então. Até lá.